Namastê, moçada. Vamos seguir com a nossa botânica? Então vamos em frente. A abordagem agora é uma abordagem que particularmente acho muito bacana, que é uma abordagem fisiológica. A fisiologia é a parte da ciência biológica que estuda o funcionamento. Então agora a gente vai entender o funcionamento do corpo das plantas. Junto com a fisiologia, eu vou também desenhar algumas coisas de histologia. Histologia é a parte da biologia que estuda os tecidos. Então a gente vai estudar concomitantemente o funcionamento do corpo da planta e os tecidos que estão associados a esse funcionamento. Bacana? Para início de conversa, a nossa história hoje será sobre os processos que fazem com que a seiva circule no interior da planta. Eu acho isso muito legal. Como é que uma árvore de 10, 15, 20 metros de altura consegue captar água e minerais do solo e levar esse material até a copa dessa árvore, metros e metros acima do nível do solo? Será que há um coração bombeando esse material? A gente vai descobrir agora. Beleza? Então, com vocês, fisiologia vegetal, o estudo da ascensão e descida das seivas vegetais. Como é que a seiva vegetal circula no interior da planta? Então, vamos lá. Eu gosto muito de utilizar como referência uma questão da UFMG, aplicada há alguns anos atrás, quando a UFMG ainda tinha segunda etapa de vestibular e eram provas discursivas. Na prova de biologia de um determinado ano, apareceu a imagem de uma árvore, como essa daqui, e 3 setas. Uma seta indicando a raiz, uma seta indicando o caule, e uma seta indicando a copa da árvore. E o professor que elaborou a questão, ele pediu para que o aluno nomeasse os fenômenos indicados pela seta, fenômenos esses que contribuíam para a ascensão da seiva na planta. Depois que ele desse nome a esses 3 fenômenos, ele teria que escolher um deles e explicar esse fenômeno. Então eu vou utilizar essa questão da UFMG para desenvolver esse assunto com vocês. Então vamos lá. O fenômeno 1 é chamado de pressão positiva da raiz. Pressão positiva da raiz. O fenômeno número 2 é chamado de capilaridade. E o fenômeno número 3 é chamado de evapotranspiração foliar, que é a saída da água através da folha, saída essa que se dá por um processo de evaporação. Eu vou pegar cada um desses 3 fenômenos e desenvolver com vocês. Massa? Então vamos. Vamos para o primeiro. Para vocês entenderem o fenômeno chamado pressão positiva da raiz, eu aumentei aqui o desenho da raiz e a gente vai estudar aqui o que acontece fisiologicamente. Todo mundo aqui sabe que a raiz é um órgão de absorção da água que está no solo, mas afinal de contas, como é que essa água ela é absorvida, né? Como é que essa água ela é dragada para o interior da raiz? Vou começar pelo simples. Sabe-se que o interior da raiz apresenta células, apresenta uma solução por entre essas células e dentro dessas próprias células, uma solução composta por água, sais minerais e açúcares vindo da parte superior da planta, e essa solução ela é hipertônica ao compararmos com a solução existente no solo, que é uma solução basicamente composta por
água e sais minerais. Há no interior da raiz uma concentração maior de solutos, sais minerais e açúcares, se comparado com o ambiente externo. Ora, se você está então diante de uma situação em que aqui o ambiente é hipertônico e aqui do lado de fora o ambiente ele é hipotônico, dá-se um movimento natural, sem gasto de energia, de água de fora da raiz para dentro dela. Fenômeno esse, né, é uma passagem aqui de solvente, no caso a água. Esse solvente também traz com ele alguns solutos dissolvidos, os sais minerais, e esse mecanismo, então, é um simples mecanismo de osmose. Osmose. Então a pressão que a gente diz pressão positiva da raiz é uma pressão osmótica. A osmolalidade, ou seja, a pressão osmótica do interior da raiz é superior à pressão osmótica do exterior. Então, como a pressão osmótica aqui dentro ela é maior, a osmolalidade é maior, há aqui dentro uma solução hipertônica se comparado com o ambiente externo, então a água tende a fluir de fora para dentro. E isso não tem gasto de energia. Esse processo é um processo osmótico. Bacana? E é isso. Bom, essa água que foi então, essa água misturada com sais minerais, que foi absorvida a partir do meio ambiente e agora se encontra no interior da planta, ela é então enviada para dentro de tubos, de vasos condutores de seiva. Ela vai entrar na tubulação que vai levar essa água no sentido ascendente até as folhas. E aí cabe algumas explicações aqui bastante importantes. Vamos lá. Que nome se dá a essa solução que é absorvida do ambiente e que é transportada no interior da planta, das raízes, passando pelo caule até atingir as folhas? Essa solução é chamada de seiva bruta. Seiva bruta. E a composição química dela é basicamente água e sais minerais. Essa seiva bruta, então, que parte da raiz, sobe pelo caule e vai até as folhas, ela é transportada pelo interior de vasos condutores de seiva. Esses vasos condutores de seiva que saem daqui de baixo, passam pelo corpo da planta e vão até as folhas, esses vasos são chamados de vasos lenhosos. Vasos lenhosos. Será que esses vasos têm características que possibilitam a eles esse transporte da seiva bruta com eficiência da raiz até as partes mais distantes lá nas folhas? Com certeza. Imagine-se, por exemplo, um arquiteto, um engenheiro em uma obra. Se você sabe que precisa instalar tubulações e essas tubulações precisam suportar a pressão de água subindo pelo interior do corpo da planta, afinal de contas você está fazendo aqui um movimento contra a gravidade. Então é preciso que haja bastante força para fazer com que essa água suba. Essa força, que parte dela está associada à alta pressão osmótica no interior da raiz, essa força, ela obviamente, à medida em que sobe pelos vasos, pressiona os vasos. Então, se fossem vasos frágeis, eles certamente romperiam. Então, quem desenhou a planta pensou em fortalecer esses vasos para evitar que houvesse um rompimento em função da forte pressão da seiva
subindo. Vamos estudar anatomicamente esses vasos e entender de que tipo de tecido esse vaso é constituído? Então vamos lá. Vamos imaginar então a tubulação dessa maneira. Então vou desenhar aqui um tubinho. Beleza? Então tá aí. Alessandro, qual é o diâmetro dessa tubulação? Cara, não é à toa que esses vasos, eles são capilares. Ora, a denominação capilar indica, cara, que o diâmetro aqui é um diâmetro assim, muitas vezes menor do que o milímetro. Ou seja, são vasos finíssimos. E existe uma explicação fisiológica para que assim sejam. A gente vai falar disso agora mesmo. Então essa tubulação que começa aqui nas raízes e vai até as folhas, chamam-se, o conjunto desses vários tubinhos, chamam-se vasos lenhosos. Vasos lenhosos. Se você for na parede dessa tubulação, isso é muito legal. Se você for na composição, na constituição da parede desse vaso, você vai encontrar um tipo de tecido. Esse tecido ele é chamado de xilema. Xilema. Xilema é o tecido que constitui, que constrói o vaso lenhoso, o vaso que vai conduzir a seiva bruta, composto por água e sais minerais. O que há de especial nesse xilema? Então vamos lá. No xilema você tem células vegetais, desenhando aqui uma célula vegetal típica, uma célula hexagonal. No xilema você tem células vegetais que são revestidas por uma substância que a natureza desenvolveu. Obviamente esse é um processo que demora muito e muito tempo, é preciso que ocorram mutações genéticas, substâncias são produzidas e são inúteis, outras substâncias são úteis. Então, quando essa substância surgiu e ela revestiu o interior desse vaso, isso foi extremamente importante. Então, essa substância, ela é depositada aqui, olha, no interior, eu falei no interior do vaso, na verdade no interior da célula do vaso, e não no interior do vaso. Se fosse no interior do vaso, ele ficaria entupido. Então está aqui essa substância, beleza? Muito importante eu te dizer que essa substância que reveste as células que compõem esse tecido, tecido esse que constrói esse tubo, essa substância tem duas características muito importantes. A principal característica dessa substância é a capacidade de impermeabilização. Ou seja, essa substância é uma substância que garante impermeabilidade. Ora, nessa altura do campeonato você deve estar se perguntando o seguinte: mas qual a vantagem da impermeabilidade nesse tubo que está subindo? Pois volto para o nosso exemplo do prédio. Se você põe tubulações desde lá a parte, né, do pilotis do prédio até a caixa d'água em cima, e você tem que bombear essa água até lá, se esse cano, se essas tubulações, elas fossem tubulações que permitissem a passagem da água do interior para fora, ou seja, uma espécie de vazamento, haveria perda de pressão e você não conseguiria chegar com a água lá em cima. Então a impermeabilização é uma característica importantíssima dos vasos que levam seiva de baixo para cima, os vasos lenhosos que carregam seiva bruta, vasos esses constituídos pelo tecido xilema. Então, as células do xilema são células que apresentam uma camada de substância impermeabilizante e mais do que impermeabilizar, essa substância também, ela fortalece essa parede, lembrando que isso aqui que é vermelhinho seria a parede celular, a parede celulósica das células vegetais. Essa substância aumenta consideravelmente a resistência dessas paredes. Ora, por que a parede desses vasos precisa ser resistente? Porque como a pressão aqui dentro é muito elevada, essas paredes poderiam romper em função da pressão.
E essa ruptura, ela é evitada com essa substância. Então é uma substância incrível, com duas funções. Evitar que a água abandone o interior do vaso, impermeabilizando, e evitar que a pressão consiga romper essa tubulação. A substância que reveste o interior das células do xilema, que garantem a essas células e a tubulação impermeabilidade e resistência, essa substância chama-se lignina. Lignina. Então, acompanhando, a gente já sabe que a água e sais minerais são absorvidos pela raiz graças à pressão positiva, que é uma pressão osmótica, entram dentro de tubulações chamadas vasos lenhosos, cujas paredes são compostas por um tecido chamado xilema, e esses vasos que saem das raízes e sobem pelo caule, pelo tronco da planta, são vasos cujo diâmetro é infinitamente menor do que 1 milímetro, capilares, e são milhões de capilares subindo aqui ao mesmo tempo. E nesse momento em que essa seiva está dentro desses capilares, dentro desses vasos lenhosos, e está fazendo a ascensão pela planta, uma outra força muito importante atua. Essa força é chamada de capilaridade. Capilaridade. Bom, moçada, aqui eu vejo a vantagem das aulas poderem ser gravadas previamente aqui na minha casa, com os poucos recursos que eu tenho aqui. Sempre que eu dei essa aula aí no Marista, para os nossos alunos do terceiro ano, eu contava uma historinha de quando eu ia passear com a minha mãe e era pequeno. Essa história é uma história muito bonitinha. Eu pedia para ela para ir até uma lanchonete específica. Eu acho que aqui quem é de Belo Horizonte não conhece essa lanchonete, ela é muito pouco falada, ela chama-se Xodó, ali na Praça da Liberdade. E lá no Xodó, assim, uma das coisas que eu mais gostava era de milkshake de morango. E acontecia um fenômeno quando eu ia tomar um milkshake de morango que me deixava muito curioso. Quando me serviam aquela taça do milkshake de morango, aquele bem denso, bem gostoso, e eu colocava dentro do milkshake o canudinho, sempre o milkshake subia dentro do canudinho além do nível do milkshake do copo. Eu ficava impressionado e ficava soprando para ele descer, para depois eu ver ele subindo de novo. Minha mãe me fuzilava com aquele olhar dela, tipo, o que esse menino está fazendo? Bebe isso daí. E aí eu rapidinho terminava o meu milkshake. Aqui em casa eu vou demonstrar para você o fenômeno da capilaridade. E eu vou fazer uso do que tinha aqui na minha mão. Então eu peguei aqui uma caneta Bic, eu cortei a carga da caneta Bic aqui, que já estava utilizada. É isso que você está vendo aqui, ó. Então esse tubinho que está aqui na minha mão agora, vou deixar ele perto para vocês poderem ver. Esse tubinho aqui vai fazer o papel do nosso vaso capilar. Então esse vaso, e são milhares deles, milhões deles, isso aqui então estará fazendo o papel do nosso vaso lenhoso. Beleza? Dentro dessa tampinha improvisada aqui de garrafinha de água, eu coloquei um pouco de leite. Foi o único líquido colorido que eu encontrei dentro da minha geladeira agora. Então aqui dentro tem leite, né? É fácil de visualizar. Aqui eu tenho uma câmerazinha GoPro. Eu vou colocar essa câmera aqui bem em frente, vou enquadrar e vou introduzir esse tubinho no leite. E aí eu vou tentar mostrar para vocês o fenômeno da capilaridade acontecendo, porque se tudo der certo, o líquido
vai aderir-se à parede do tubinho e vai subir alguns milímetros acima do nível do leite. Vamos ver se dá certo? Tô torcendo, hein, cara? Cruzem os dedos aí, vamos lá. Bom, vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Opa! Que coisa linda! Que coisa linda! Perfeito! Se quiserem, eu repito. Atenção, lá vai. Repetindo, hein? Olha que legal! E a ideia é, quanto menor o diâmetro, maior a subida desse líquido. E a explicação técnica vem logo a seguir. Mas eu achei o mó barato. Olha aí, ó. Olha o leite aí dentro. Bacana? Vamos lá, então. Bom, moçada, então se nós somarmos a pressão positiva da raiz, a capilaridade até as folhas, fica faltando então o fenômeno da evapotranspiração foliar. Bacana? Porque na verdade essas três forças elas se somam para garantir a subida da seiva bruta até lá o topo da árvore, o ápice da planta. Para você entender essa terceira parte, que é a evapotranspiração, eu estou aqui com uma folha nas mãos. Você já pode perceber algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, a face inferior da folha, ela é menos brilhante e tem um verde menos intenso. Você vai entender isso daqui a algumas aulas, e isso está relacionado com o posicionamento dos tecidos que existem na folha. Há um tecido especial aqui, que é um tecido responsável pela atividade fotossintética. Beleza? Então esse tecido, ele obviamente, ele tem uma maior concentração de células na parte superior, porque afinal de contas é onde bate a luz, e uma menor quantidade de células na parte inferior da planta. Daí então essa diferença de tonalidade. A outra diferença diz respeito ao brilho. Ela brilha mais na face superior do que na inferior, e também você vai entender isso porque há um tecido de revestimento em todo o corpo da planta, chamado epiderme, e essa epiderme apresenta na sua superfície uma película, uma camadinha de cera. Ora, qual é a intenção dessa cera? É reduzir a perda de água por transpiração, por evapotranspiração. Fica muito atento a isso, porque alguns alunos radicalizam dizendo que a função dessa cera é impedir a transpiração. Ora, não se pode impedir a transpiração, porque, afinal de contas, a subida da seiva depende da saída de água através das folhas. Entendeu? Para você, para ficar claro para você como é que essa terceira força ela atua, é como se você imaginasse, deixa eu só deixar a folha aqui de lado assim. É como se você imaginasse que a água no interior desse tubo, dessa tubulação, é como se essa água fosse elos de uma corrente. Vê se você consegue imaginar assim, uma corrente que começa lá na raiz e essa corrente termina lá na folha, no interior da folha. Ora, à medida em que as moléculas que estão
nessas células mais externas, praticamente em contato com o ar, apenas sendo separadas do ar pela membrana da célula e por essa cutícula, a incidência do sol sobre a folha, ou mesmo o fato de você ter uma umidade muito menor na atmosfera do que na folha, acaba fazendo com que essa água escape por um processo natural de evaporação. Ora, à medida em que a água vai evaporando da superfície, essa corrente sobe. Quer dizer, na medida em que esse último elo ele se desprende, o elo seguinte toma a posição dele e assim sucessivamente. Então é bacana que você entenda que, deixa eu posicionar dessa maneira aqui, ó. À medida em que a evapotranspiração ela acontece, a evapotranspiração se dá aqui através de toda a superfície da folha, à medida em que essa evapotranspiração acontece, dá-se uma ascensão, dá-se uma subida dessa coluna de água. A gente pode inclusive deduzir que quanto mais a planta transpira, mais rapidamente a água sobe. Se for um ambiente de grande umidade externa, essa evapotranspiração se dá de uma forma um pouco mais lenta. Se for um ambiente mais seco, essa evapotranspiração se dá de uma forma mais contundente, mais rápida. Beleza? Então é essa analogia que eu costumo fazer. É como se fosse uma corrente, né? E à medida em que essa corrente, os elos da parte de cima da corrente, eles vão se desprendendo, vão indo para a atmosfera, a tendência da corrente é subir. Então há um fluxo constante de água da raiz, subindo pelo caule, indo até a folha e abandonando a folha. Isso permite, então, que haja essa circulação, né, de água, essa subida, essa ascensão da seiva até a folha. Bacana? Vamos continuar conversando sobre folha, porque, afinal de contas, existe um fluxo também de descida de seiva. Então, vamos para ele. Essa tubulação que faz a circulação inversa, ou seja, da copa da planta, do ápice da planta para o caule e depois para a raiz, essa tubulação, vamos desenhar a tubulação aqui, um esquema, né? A essa tubulação a gente dá o nome de vasos liberianos. Vasos liberianos. E que tipo de seiva o vaso liberiano transporta? Seiva elaborada. Água, sais, açúcares, resultantes da atividade fotossintética. Bacana. Alessandro, essa tubulação, assim como lá no xilema, né, no vaso lenhoso, ela é uma tubulação especial? Não. Não é uma tubulação especial, no sentido de ter reforço, de ser impermeável, nada disso. Até porque, para pensar, raciocina comigo. A tubulação que subiu era uma tubulação reforçada e impermeável. Consequentemente, nenhuma célula, enquanto a seiva subia, nenhuma célula adjacente na periferia do vaso recebeu água ou sais minerais. Não se hidratou, porque o objetivo é fazer com que essa seiva chegue até a folha. Agora é a hora de compartilhar esse material, até porque ele está agora aditivado com açúcar. Então essa seiva que desce por essa tubulação, que é uma seiva elaborada com açúcar, com água, com sais, essa seiva precisa atravessar a tubulação. Ela precisa fazer com que esse material seja distribuído para todas as células do corpo da planta.
Então, efetivamente, a distribuição da seiva se dá no momento da descida e não no momento da subida. Vou destacar mais um dado extremamente importante aqui para nós. A célula do xilema, lembra que eu tinha desenhado essa célulazinha aqui? A célula do xilema tem aquela característica, né? Ela tem um revestimento, você se lembra do nome? Começa com lig e termina com nina. Olha, eu vi você falando aí na sua casa, lignina, muito perspicaz. A lignina, isso aqui é muito importante, a lignina, ela é uma substância impermeabilizante. Você já parou para pensar o que acontece com a célula que passa essa camada de lignina aqui no entorno dela? Já parou para pensar? Essa célula se blindou. Essa célula agora não tem condições de receber material nenhum vindo de fora. Não recebe água, não recebe sais, não recebe açúcares. E qual a consequência? Morte dessa célula. Consequentemente, morte de todo o tecido. Então, uma diferença crucial entre essa célula que pertence ao vaso lenhoso composto por xilema em relação às células que compõem essa parede, que pertencem ao tecido, lá vai o nome, floema, que pertencem ao tecido floema. Tubulação essa que transporta seiva elaborada. A diferença dessa célula e essas células, uma delas é essa. Essas células são células mortas. Aqui as células são células vivas. O tecido xilema é um tecido morto. O tecido floema é um tecido vivo. Vaso lenhoso conduzindo seiva bruta, vaso liberiano conduzindo seiva elaborada. Tecido que compõe essas paredes, floema. O tecido que compõe a parede dos vasos lenhosos, xilema. Bacana? Vamos seguir. Bom, e assim a seiva elaborada abandona não, né? Porque o fluxo é constante, é a maneira de dizer. A seiva elaborada desce, percorre os vasos liberianos, passa pelo caule e chega nas raízes. Lembrando que as raízes são excepcionais órgãos armazenadores. Muitas plantas utilizam os tecidos da raiz, parênquima, que tem a função de preenchimento. A raiz ela pode acumular glicose no interior das suas células, no parênquima que existe na raiz, acumula glicose, conecta uma molécula de glicose na outra, formando um polissacarídeo chamado amido. Então, há aqui, nas raízes, um parênquima especial chamado parênquima amilífero, ou seja, aquele parênquima que armazena amido, substância de reserva para o vegetal. Então, você aprendeu parênquima clorofiliano nas folhas e parênquima amilífero nas raízes. Além dos tecidos xilema, que é um tecido de condução de seiva bruta, e o floema, que é um tecido de condução de seiva elaborada. Quer dizer, só nessa brincadeira, 4 tecidos. Legal? Agora, uma coisa que eu preciso destacar para vocês é a seguinte: é a localização anatômica dos vasos xilema e floema. Porque assim como no nosso corpo, né, nosso braço, por exemplo, todo arranhado de brincadeiras com gatinhos, esse é o ônus de você ter gatinhos e gostar de brincar com eles. Você vai ser arranhado. Os nossos vasos do tipo artérias, eles circulam bem próximo dos ossos, protegidos, são vasos com alta pressão, bem protegidos. E externamente, né, mais externamente, se eu apertar aqui um pouquinho, você vai conseguir vislumbrar aqui, ó, tá vendo?
Sou bem branquelo, então dá para ver. As veias, olha como é que as veias são bem superficiais. Olha aqui, ó. Ó. Deu para ver aqui. As veias correm mais superficialmente. A mesma coisa vai acontecer aqui. O xilema, que compõe o vaso lenhoso, os vasos lenhosos, eles circulam bem no centro do caule. Já os vasos liberianos circulam perifericamente ao corpo da planta. Eles vão aqui, ó, perifericamente ao corpo da planta. Entendeu? Xilema bem no centro, alta pressão, água e sais, vasos lenhosos. Floema mais periférico, vasos liberianos, células vivas, uma pressão não tão elevada assim, compartilhamento de seiva. E nesse momento da minha aula, eu preciso chamar a atenção de vocês para um tipo de questão bastante comum nas provas de vestibular. E essa questão ela se remete a um estudo realizado por um cientista em que ele deduziu que nas plantas seria dessa maneira o sistema de circulação e para comprovar ele realizou um experimento científico. Ele veio até o caule de uma planta e utilizando instrumentos de serralheria, né? Aqueles instrumentos que você lida com madeira. Ele fez aqui na lateral da planta, ele foi retirando aqui assim, ó, foi retirando aqui assim, vou fazer um desenho um pouco mais caprichado aqui para você ver. Ele foi retirando aqui os tecidos, então o desenho teria ficado mais ou menos assim, aqui ó, ó. Ficou aqui e aqui. Ou seja, ele literalmente extraiu aqui da periferia da árvore uma coisa mais ou menos assim, olha, um anel. Um anel. Ele retirou um anel do entorno da árvore. Ao retirar esse anel do entorno da árvore, onde é que ele estava querendo chegar? Observe aqui uma coisa interessante. A seiva vem descendo por aqui. No momento em que ele criou o anel, ele interrompeu a descida da seiva, que consequentemente tende a acumular aqui embaixo, ó, aqui e aqui. Ela não só acumula ali, como ela para de chegar na raiz. Olha que interessante. Ela vai parar de chegar na raiz. Você consegue imaginar as consequências disso? Essa seiva elaborada não mais chegando nas raízes? Qual seria a consequência? Ele percebeu, inclusive, que em função da alta pressão dessa seiva aqui, na parte superior do anel que ele retirou, havia um inchaço, cara, no caule da planta. Tipo assim, olha, um inchaço no caule da planta. Impressionante. Inchou pela pressão da seiva que ficou armazenada aqui. E raízes ficaram sem seiva. Esse cientista denominou esse anel, esse experimento de anel de Malpighi. Anel de Malpighi. E as consequências de se criar um anel de Malpighi são nefastas para a planta, são ruins. Vamos fazer uma sequência? Primeiro, um raciocínio plausível quanto ao anel. Ora, realizou o anel, há um acúmulo de seiva acima do anel. Segundo, abaixo do anel, todas as células, inclusive as células da raiz, param de receber seiva elaborada. Consequentemente,
morrem. Se as células da raiz estão mortas, o que deve acontecer com o material, os açúcares, os sais minerais que estão no interior delas? Porque aqui cabe um detalhe, cabe uma pergunta, né? Como é que essas células da raiz conseguem manter no interior delas sais e açúcares? Porque a tendência, já que são solutos, é eles saírem do local onde eles estão em maior concentração para o local onde eles estão em menor concentração, que é o solo. Então a tendência seria o açúcar sair para o solo, não haver um acúmulo de sais aqui dentro, a tendência era ficar a mesma quantidade de sal aqui dentro e lá, ou seja, as soluções teriam que atingir isotonia. Ora, o que garante essa hipertonicidade na raiz? É que as células da raiz, mediante gasto de energia, elas concentram esses solutos no interior dela. Isso é transporte ativo, moçada. Então elas gastam energia para isso. Ora, se eu impeço de chegar alimento aqui e essas células morrem, acabou a energia. E se acabou a energia, esses solutos que estavam acumulados aqui tendem a sair da raiz. Se eles saem da raiz, igualam as pressões osmóticas interna e externa. Em resumo, a raiz perde a capacidade de absorver água. Qual a outra consequência? Se as raízes não absorvem água, não há subida de seiva. Se não há subida de seiva, obviamente, com a evapotranspiração, que não cessa, a folha vai passar por um processo de ressecamento, de desidratação e vai cair. E não vai ser reposta. Então você vai observar a morte da planta em etapas. Inicialmente as partes inferiores, posteriormente as partes superiores, e a planta morre por completo. Nesse momento da aula, eu vou pedir para que vocês assistam um vídeo que eu realizei num condomínio aqui próximo de Belo Horizonte, onde eu, infelizmente, identifiquei e denunciei anéis de malpigem nas árvores do jardim de uma das mansões. Estava eu fazendo um trabalho fotográfico num condomínio de Belo Horizonte e quando eu cheguei aqui, eu observei esses cortes no caule dessas árvores aqui, ó. Olha só. Estão vendo aí? Sendo que nessa aqui, ó, nessa daqui é ainda mais contundente, ó. Aqui, ó. Então o que foi feito aqui? Foi feito um anel de malpigem. Qual é a intenção? Pode observar aqui, ó. Olha como é que essa parte aqui ela tá até inchada, porque no momento em que foi feito o anel, os vasos liberianos que ficam mais externos, eles foram interrompidos. E essa interrupção fez então com que a seiva elaborada ficasse retida aqui nessa área. Sendo assim, a raiz desta árvore parou de receber seiva. E é só uma questão de tempo, as raízes vão morrer e, consequentemente, cessando a subida de água, as folhas vão ficar amarelas e vão cair. E aí o proprietário vai comunicar ao condomínio que a árvore morreu. E aí ele vai ter autorização para derrubar. Não foi uma só. 1, 2, 3, 4, 5. É isso. Vamos agora para as aplicações práticas daquilo que você acabou de aprender comigo. Vou lembrar de algumas questões de vestibular aqui interessantes. Numa das questões de vestibular que eu me lembro, a pergunta era a seguinte, olha que interessante. Uma determinada pessoa resolveu presentear
outra pessoa com um vaso de plantas. E no local onde ela comprou esse vasinho de plantas, deram para ela um extrato com nutrientes, basicamente nutrientes minerais. E a recomendação foi a seguinte, que esse extrato com minerais fosse pingado uma gotinha diariamente num copo ali com 100 ml aproximadamente de água. Então diluir uma gota em 100 ml de água. Bom, a pessoa que presenteou orientou quem recebeu o presente a fazer isso. E ele disse assim, olha, se você fizer isso, a planta vai ficar linda. Essa pessoa que recebeu pensou, bom, se vai ficar linda com uma gota, vai ficar maravilhosa com 3. Então todos os dias eu vou colocar 100 ml, mas vou colocar 3 gotas dessa solução rica em sais minerais. Pois bem, assim foi feito. Depois de 2 semanas nutrindo a planta apresenta um aspecto de doença, perdendo a cor, folhas caindo, ressecando e morre. Você saberia dizer qual seria o motivo da morte baseado no que você acabou de estudar comigo? Bom, resposta para aquela questão anterior. O que aconteceu? Com a utilização de 3 gotas jogadas ali no solo e em contato com a raiz, eu fiz uma inversão da pressão osmótica. Como havia no ambiente muitos sais minerais, uma extrema hipertonicidade, a tendência com a pressão osmótica aqui maior é da água abandonar a raiz. Então, infelizmente, essa conduta da pessoa que recebeu a planta foi uma conduta inconveniente, que acabou levando à inversão da pressão osmótica. A água parou então de receber água, parou de hidratar, morreu. Bacana? Essa é uma aplicação prática do conhecimento que você adquiriu nessa aula. Vamos para outra. Se você está na sua casa, batem à sua porta e quando você abre, você é surpreendido com o amor da sua vida carregando um buquê de flores, além de agradecer com um beijo, um abraço, você pega essas flores, passa para um vaso com água. Você já ouviu a recomendação de cortar lá embaixo no caule da flor alguns centímetros para cima? Você acha que existe alguma explicação para essa conduta? Do ponto de vista científico, cortar a base lá daquele caule tem um efeito positivo? Vamos tentar pensar nisso? Então vamos lá. Minha sugestão é fazer de forma científica. Recebeu, por exemplo, 6 flores, pega 3 flores, coloca dentro de um vaso, sem fazer nenhum procedimento. As outras 3 flores você coloca dentro de um vaso, as flores são da mesma espécie, vasos mais ou menos parecidos, mesmo volume de água, tranquilo. O que ocorre? O que você vai perceber? Se você colocou a flor, aqui é o caule, vou exagerar aqui na brincadeira, beleza? A flor, aqui é o caule. E aqui em cima lá a flor. Legal? Aqui, ó, vou fazer assim, é a água que está percorrendo o interior do caule e chegando até o alto da flor, ok? Quando essas flores, elas foram cortadas lá onde elas são produzidas, por exemplo, aqui próximo de Belo Horizonte, cerca de 170 quilômetros, você tem Barbacena, né? Todo mundo aí deve se lembrar do Rose Lanches. Quando a gente vai para o Rio, passa ali, faz um lanchezinho. Quando ela saiu de lá e veio para Belo Horizonte, é inevitável. A evapotranspiração continuou. Lembrando, inclusive, que aqui são pétalas, que são muito mais sensíveis. E essa evapotranspiração acontece de forma contundente. Então, o que vai acontecer com essa água que está aqui dentro? Vai subindo.
Então, quando isso chega aqui numa flora qualquer, a primeira coisa que eles fazem é cortar aqui embaixo e colocar isso dentro de um vaso com água para poder preservar fisiologicamente o vegetal. Se a pessoa que comprou isso daqui mandou entregar na sua casa, ou ela mesma entregou, e isso demorou alguns minutos com essas flores sendo transportadas, enfim, no calor, dentro de um baú de um motoboy, não importa, e ela continuou fazendo a evapotranspiração, isso foi subindo aqui dentro. E se isso foi subindo ali dentro, olha que interessante, aqui, olha, nesse local, surge uma bolha de ar. Um êmbolo. Deixa eu ouvir falar de embolia, embolia pulmonar, quando surgem essas bolhas no segmento dos vasos sanguíneos e aí a circulação ela é dificultada, ela é interrompida, surgiu aqui um êmbolo. Então, mesmo que você coloque, né, mesmo que você coloque isso daqui dentro de um jarro com água, então tá lá, jarro com água. Esse êmbolo, essa bolha, não vai permitir que a água entre, até porque o ar é extremamente elástico. Então a conduta certa é você realmente cortar ali uns 2 dedos, fazer um corte, porque ao realizar esse corte, você possibilita que esse líquido conecte-se com o líquido no interior do caule e assim a sua planta, a sua flor, vai durar muito mais tempo. Então, é absolutamente verdadeiro isso daí não é mito. Ah, Alessandro, tem algumas pessoas que na hora que vão fazer o corte, em vez de fazer o corte assim, fazem o corte assim. Tem alguma diferença? Não. Aqui fica a gosto do freguês, não faz a menor diferença fazer um corte mais diagonal, um corte transversal. Beleza? É isso. Mais uma questão ligada ao assunto que a gente acabou de ver. Qual que é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo é brincar de fisiologia e anatomia das folhas. É um belo de um desenho. Eu vou fazer questão de desenhar. Eu poderia jogar uma imagem para vocês, mas eu vou desenhar para dar tempo até na sua casa. Se você quiser copiar o meu desenho, fazer também, porque à medida que você desenha, você memoriza o nome das estruturas e, enfim, apreende o assunto de uma forma muito melhor. Valeu, meus amigos? Show de bola! Prazeraço estar com vocês. Se cuidem. Namastê e até a nossa próxima aula. Abraço!